Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Calendário Vivo entre Sol, Terra e Lua. Hoje eu quero convidar você para um exercício simples, porém talvez difícil. Imagine que você vive há 30 mil anos, num momento em que não existe relógio, não existe calendário, não existe agenda, não existe internet, nem muito menos eletricidade. Quando o sol desaparece, o mundo inteiro mergulha na escuridão. E então, pouco a pouco, uma outra luz surge no céu. Algumas noites ela aparece como um fino fio prateado, outras vezes parece que está crescendo lentamente, e depois torna-se um enorme disco luminoso que transforma completamente a paisagem. Dias depois, ela começa novamente a diminuir até desaparecer. E então ela retorna. Foi olhando esse movimento durante milhares de anos que a humanidade começou a compreender uma das maiores verdades da existência, que a vida acontece em ciclos. Antes de existir filosofia, antes da religião organizada, antes da ciência, antes da escrita, já existia a lua lá no céu. Ela acompanhou o nascimento das primeiras aldeias, das primeiras histórias, dos primeiros rituais e também, claro, dos primeiros calendários. Não é por acaso que praticamente todas as culturas do planeta desenvolveram mitos sobre a Lua. Hoje nós vamos olhar para a Lua não como um objeto astronômico apenas, nem como, muito menos como superstição e também não como previsão astrológica. Nós vamos olhar para ela como aquilo que o Jung chamaria de arquétipo, uma imagem primordial, essencial, uma linguagem simbólica que atravessa culturas, épocas e civilizações e chega aqui até nós. Quando nós falamos da lua, estamos falando da própria experiência humana diante da mudança. Mas antes, como é de costume, vamos falar do calendário circular dessa semana. A gente continua com o Sol em Câncer, a Lua está em fase decrescente até o dia 14. No dia 14, a gente tem a Lua nova, também no signo de Câncer, e aí o resto da semana ela começa a entrar na sua fase crescente. A gente ainda continua nos mesmos tempos da roda do ano. Tempo da lua, né? Porque o tempo da lua vai lá do equinócio de outono até o equinócio de primavera, então ainda estamos nesse período. E nós estamos nesse período que veio do solstício de inverno até o Imbolc, Yule até Imbolc, e temos aí de Soen a Imbolc o tempo da Terra. Então, essa parte de baixo não mudou em nada, a parte do meio é o nosso foco e, coincidentemente, nós vamos falar do arquétipo da Lua, porque ela também é o regente do signo de Câncer. Então, seguindo o nosso calendário, é um momento extremamente propício para pensar nesse arquétipo. Essa imagem aqui é da Marcela Giulia Passi. Se eu não me engano, ela é italiana, ela é uma astrofotógrafa e todas essas imagens são imagens que ela tirou da Lua em diversos momentos do ano, lugares do ano, são todas luas cheias, mas em momentos diferentes e lugares diferentes do planeta. E essas colorações são as colorações reais que ela registrou. Claro que ela tem uma câmera, né, específica para isso. E depois ela juntou isso tudo aqui nessa grande espiral que eu achei simplesmente fantástico. Marcela Júlia Passi é o nome dela, tá? Então vamos lá, vamos agora para o nosso conteúdo aí sobre o arquétipo da Lua. Também já quero dizer que esse roteiro ficou dividido em duas partes. Hoje nós vamos falar bastante da mandala arquetípica. E na próxima semana nós vamos falar um pouquinho mais sobre os ciclos femininos, o sagrado feminino, os ciclos femininos e a Lua, tá bom? Então, queridas, primeiro, o primeiro calendário da humanidade. Por que justamente a Lua, né? Por que não outro astro? Já que o Sol também nasce e se põe todos os dias. E as estrelas também percorrem o céu de uma maneira previsível, né? Mas existe algo muito particular na Lua, porque ela muda. E ela muda para nós de maneira perceptível aos nossos olhos, né? Aos nossos olhos nus, sem nenhum outro instrumento, nem óculos, nem luneta, nem telescópio, a gente consegue perceber, até um bebê consegue perceber que a lua de hoje
não é igual à lua da semana passada. E essa transformação constante tornou possível algo extraordinário naquela galera lá dos 30 mil anos atrás, a contagem do tempo. Veja, calendário e lua tem tudo a ver, queridas. É curioso pensar que a palavra mês existe justamente porque os nossos ancestrais observaram o intervalo entre uma lua nova e a seguinte. Muito antes da invenção dos calendários escritos, já existia aquilo que hoje chamamos de lunação. Cerca de 29 dias e meio, não é exatamente igual, tá? Entre 28 e 29 dias e meio. Esse ciclo permitiu com que a galera organizasse a sua vida, as épocas de pesca, os períodos de caça, plantio, colheita, as celebrações, as viagens, os encontros entre diferentes povos. E é muito fascinante perceber que a lua não apenas iluminava a noite, porque ela também organizava o tempo de viver. Mas talvez o seu ensinamento mais profundo não fosse contar os dias, era ensinar, sim, que o tempo possui um ritmo. Então, hoje a gente costuma imaginar o tempo como uma linha reta, né? Ontem, hoje e amanhã. Três pontos numa linha reta, sempre para frente. Mas os povos antigos percebiam diferentemente. O tempo retornava, as estações retornam, as marés retornam, as plantas florescem outra vez, as aves migram novamente, a lua desaparece, mas é somente para voltar ali depois. Então, essa talvez tenha sido uma das primeiras grandes lições da natureza, que é toda a base aqui para o nosso calendário vivo, né? Por isso que os episódios sobre a Lua vão ser vários, porque tem muita coisa para falar aqui dessa grande mestra, né? Falando em grande mestra, ela é a nossa grande professora sobre as mudanças. Existe essa característica curiosa da Lua, mesmo que seja aparente para nós, né? A gente tem que lembrar que isso já foi organizando o modo de vida de muito tempo atrás. Então, mesmo que seja aparente, né, que ela está diferente para a percepção dos povos antigos que organizaram a maneira de viver e que de alguma maneira chega até nós, né? Nem que seja por uma memória genética, sei lá, celular, ela nunca permanece igual e essa é a sua identidade. E nessa imagem da Marcela Giulia Passi, dá para perceber, né, que ela mostra que ela muda, né? Ela é justamente aquilo que muda. Então, enquanto o sol, né, parece sempre inteiro ali, firme, constante, a lua oferece para nós uma narrativa diferente. Ela nasce, ela cresce, ela floresce, depois ela diminui, depois ela desaparece e depois ela recomeça. E esse movimento se tornou uma metáfora muito poderosa. Tudo aquilo que vive passa por fases. Então, uma amizade, um casamento, um projeto, uma empresa, uma floresta e a nossa própria vida. Tem momentos em que tudo parece invisível como a lua nova. Tem momentos de crescimento e momentos de plenitude e momentos em que a gente precisa deixar ir, deixar morrer. A natureza inteira parece funcionar assim. O grande problema é que a nossa cultura frequentemente nos ensina outra coisa. E nós hoje vivemos como se crescer fosse obrigatório e permanecer no auge como se isso fosse possível. Como se quando a gente diminui algo, isso significasse fracasso. Mas a lua nos lembra que até a plenitude precisa terminar. A lua cheia, ela só é bonita porque ela não tenta durar para sempre. Ela aceita se transformar, metaforicamente falando, simbolicamente falando. Talvez um dos sofrimentos humanos, né, seja aumentado justamente quando a gente quer impedir aquilo que a natureza inteira não aceita. A natureza inteira aceita e nós queremos impedir, que é o quê? A mudança, o estado mutável das coisas. Vamos falar um pouquinho da Lua e do mundo invisível, né? Há um outro aspecto que é muito fascinante da Lua é que ela pertence à noite. Novamente, falamos em termos simbólicos, em linguagem simbólica, nós não estamos falando do astro, e das suas características científicas, né? Nós sabemos que a Lua permanece ali, mas nem sempre a gente consegue ver, né? Quando, quando o Sol está por aí, nem sempre a gente consegue ver. Durante quase toda a história da humanidade, a noite foi um território profundamente misterioso. Hoje a gente aperta um interruptor, mas durante milhares de anos a escuridão era absoluta.
Quando anoitecia, o que acontecia? A visão diminuía. E aí parece que ao mesmo tempo que a visão diminui, os sons, né? Os sons aumentavam, os cheiros se tornavam mais importantes e, é claro, a nossa imaginação despertava. É justamente nesse ambiente que surgem muitas associações simbólicas da lua. Os sonhos, a memória mais do que visual, tá? O silêncio, a própria contemplação e também a intuição. Ela é representante aí da intuição, né? Dessa conexão entre o que se sente e o que se percebe no cognitivo. Não é porque a lua provoca essas experiências, mas porque ela compartilha com essas experiências essa mesma linguagem, que é a linguagem do mistério. Todas essas, né, experiências têm algo a ver, elas pertencem ao território do invisível. E existe um conhecimento que nasce da observação, outro que nasce da experiência e outro que nasce do raciocínio. Mas existe esse outro conhecimento que junta tudo dentro de nós, que amadurece até muitas vezes lentamente dentro de nós, que é quase como se fosse uma paisagem que é iluminada só pelo luar. A gente não enxerga tudo, mas enxerga o suficiente para perceber algo, para continuar um caminho. Essa é uma das imagens mais bonitas que a gente pode pensar desse arquétipo, né? Nunca iluminar completamente, mas oferecer apenas a luz necessária para o próximo passo. Isso não é totalmente como um sonho, como uma intuição? É idêntico, né, gente? Idêntico à natureza ensinando e a gente aqui fazendo as traduções na nossa vida vivida no dia a dia. Outra característica arquetípica da Lua é que ela funciona como um espelho, né? Ela reflete. Ah, um símbolo muito importante, um símbolo tão poderoso, que é uma característica física da Lua, é que a Lua não possui luz própria, ela é um satélite. E tudo que a gente vê de luz nela é um reflexo, né? Nós vemos luz refletida. E quando isso foi sabido cientificamente, esse fato inspirou filósofos, poetas, místicos e místicas, né? O espelho acabou se tornando um dos grandes símbolos lunares associados à Lua. E o espelho, né, de novo, simbolicamente falando, ele faz uma pergunta: o que exatamente ele está refletindo? Essa pergunta, ela pode ser levada para a nossa própria vida. Quantas vezes a gente reage mais ao reflexo de um passado do que de um presente, por exemplo? Quantas vezes a gente projeta antigas experiências sobre pessoas novas? Quantas vezes enxerga o mundo através das lembranças, de medos, expectativas? Pense, o que a Lua está refletindo é uma luz do passado. Toda a luz que chega até o planeta viajou pelo espaço para chegar até nós. Então, sempre que a gente olha para o céu, a gente está olhando o passado. E como a gente vive isso no nosso dia a dia, não é mesmo, queridas? A nossa vida emocional, ela também reflete, né? A nossa memória também ilumina certas partes da realidade e deixa outras na sombra. A lua é um símbolo muito importante da interioridade, porque ela mostra ali fora o que acontece aqui dentro de nós, né? E ela nos convida menos a produzir respostas e mais a observar aquilo que já está sendo refletido, né? Aquilo que já está em reflexo dentro de nós. Uma outra associação que existe é entre a lua e a água, de uma maneira muito recorrente. E acredita-se que essa associação, essa ligação, provavelmente começou pela observação das marés. Então, os seres humanos perceberam que havia uma certa dança, né, entre o céu e os oceanos. E mesmo sem compreender a força da gravidade, percebiam que alguma coisa acontecia. Mas é claro que a água, já por si só, nunca é apenas água para nós que estamos aqui trabalhando linguagem simbólica, né? Ela representa algo maior. A gente também, novamente, na água, observa que os rios mudam de curso, as chuvas chegam e depois param, né? Os lagos refletem o céu.
Então, as ondas nunca repetem exatamente o mesmo desenho. Então, tudo isso fez da água uma metáfora, uma linguagem simbólica para fluxo. E a lua tornou-se essa companheira simbólica do fluxo, né? A lua companheira simbólica da água. Então, a água, ela tem uma outra coisa também, ela não luta contra a forma, contra a sua forma. Ela contorna obstáculos, ela encontra caminhos, ela se adapta. Talvez seja por isso que tantos mestres espirituais utilizaram a água como uma imagem da sabedoria, justamente por saber fazer esses contornos. E a lua parece então nos ajudar constantemente a nos recordar dessa nossa capacidade de fluir, né? Porque nem toda transformação precisa ser uma ruptura. A lua não rompe de nova para cheia, de cheia para nova. Ela progride, né? E algumas delas, essas mudanças também acontecem assim na própria água, nas marés. E aí, claro, a maré vem, a maré vai mudando, e até quando ela vem e vai, a gente percebe que toda a paisagem mudou. Muitas marés depois, a gente percebe que a paisagem mudou, mas não durante aquele momento em que ela tá vindo e voltando. Interessante isso, né? Muito interessante. Além disso, a gente pode olhar para as fases da Lua também como uma linguagem simbólica. Eu já falei aqui na no episódio da mandala criativa lunar, a aplicação dessas fases da Lua na vida criativa, tá? E aí, claro, não importa se você acompanha o calendário lunar, mas perceba que essas imagens que eu vou colocar agora para vocês vão descrever processos humanos, tá? Então, a lua nova, o tempo do invisível, aquilo que ainda não apareceu, aquele lugar onde a criação começa a surgir uma ideia, um desejo, uma pergunta, mas nada pode ser visto ainda. Tudo já começou, porque começa quando a gente começa a abrir espaço na lua minguante, mas nada pode ser visto. E muitas vezes isso não é valorizado porque só aquilo que aparece é valorizado na nossa sociedade. Mas a natureza já é diferente, sabe que as raízes crescem antes dos galhos, não é mesmo? Na lua crescente, que é uma das grandes fases, né? Existe movimento. A gente ainda não chegou no resultado, a gente está aprendendo, a gente está experimentando, a gente está testando, acertando e errando, construindo, como se fosse a fase da coragem. E porque justamente crescer, assim como a luz também está crescendo lá na lua, simbolicamente, crescer envolve incerteza. E aí a gente chega lá na lua cheia, que é essa manifestação, né? Como se fosse o momento da colheita, da visibilidade, da abundância. Mas existe um detalhe aqui importante, que é justamente quando ela está completamente iluminada, é que também ficam visíveis as crateras da lua, né? Que são chamadas lá de, várias delas são chamadas de mares ou marias, tá? Curiosamente, vou falar disso em algum momento. A plenitude, ela não elimina as imperfeições, muito pelo contrário, ela revela as imperfeições. Então, na manifestação, a imperfeição também é perceptível, percebida, tá? E depois da cheia, nós vamos para minguante e arquetipicamente falando, a gente na cultura costuma enxergar essa fase como perda e já a natureza enxerga como preparação, né? Assim como as árvores deixam cair as folhas, os animais recolhem energia, os frutos amadurecem e caem das árvores também, enquanto o solo recebe matéria orgânica. E tudo aquilo que aparentemente está terminando, na verdade, está preparando um outro começo. A lua minguante é essa grande professora do desapego, né? Que algumas coisas precisam terminar para que outras possam nascer, e depois a gente volta lá para a lua nova, que é muito lindo isso, né? Vamos falar um pouquinho da Lua na astrologia, que é a regente de Câncer. Então, mesmo que você não estude astrologia, provavelmente já ouviu dizer que a Lua rege o signo de Câncer. Mas o que que significa isso do ponto de vista simbólico, tá? Na tradição astrológica, cada planeta ou luminar representa um conjunto de princípios e cada signo expressa esses princípios de uma maneira particular. Então, quando a gente diz que a Lua rege Câncer, não significa que as pessoas cancerianas são a Lua, por exemplo, ou nem que quem nasceu nesse signo é necessariamente mais sensível, lá por causa da linguagem simbólica associada à água, do que as outras pessoas que não são de Câncer.
O que significa é que Câncer é o signo através do qual a astrologia tradicional simboliza muitas das qualidades lunares. Então, quando a gente pensa em Câncer, e a gente já conversou sobre isso no episódio da semana passada, a gente pensa em família, em pertencer, em lugar ao qual voltar, né? A sua casa, o seu lar, a sua família, não apenas como laço biológico, mas também como uma comunidade afetiva. A gente também pensa na memória, nas histórias que nós herdamos, nas tradições que vão atravessando as gerações, aquilo que nos nutriu, nutre e continua nos constituindo. Então, a Lua, como regente de Câncer, ela fala desse movimento de guardar, proteger e alimentar a vida, porque ela tem essa conexão com a memória, preserva memórias, acolhe memórias, cria um espaço seguro, mesmo que a gente não acesse a memória toda ao mesmo tempo, né? Mas é claro que também existe a sombra, todo arquétipo, né? Então, o impulso de proteção, quando ele é excessivo, ele pode se transformar em apego. Se a memória deixar de ser uma fonte de identidade e passar a impedir o novo, novamente, né? Esse apego. E aí a gente tem risco de um cuidado virar controle. Então, na linguagem simbólica da astrologia e a Lua como regente de Câncer, ela sempre está nos convidando a encontrar equilíbrio entre acolher e permitir que a vida continue fluindo, né? Lembra que tem fases. Tem um detalhe muito importante também, né? Todas nós temos a Lua no mapa astrológico, independentemente do signo solar. Então, isso significa que todas possuímos uma dimensão lunar, a gente poderia dizer assim, um modo de sentir, recordar, buscar segurança e construir vínculos. Então, o arquétipo da Lua não pertence apenas aos cancerianos e cancerianas, ele é uma dimensão da experiência humana, assim como nós falamos do arquétipo de Mercúrio ou Mercúria na no mês passado aqui, tá bom? Em algum dado momento, vou trabalhar um pouquinho mais em detalhes essa linguagem simbólica com vocês, da astrologia. Sobre o lado sombra desse arquétipo, né? A sombra aparece justamente nesse momento onde acolhimento vira prisão, memória vira nostalgia, né? Então aquilo acaba deixando apegadas ao passado. Quando a gente está muito sensível, quando a sensibilidade é tanta que eu fico incapaz de agir, quando a gente deixa de seguir adiante porque permanece olhando apenas para trás, lembra que a gente está olhando para uma luz do passado? A lua nos ensina os ciclos, mas a gente também pode se perder dentro de um ciclo, ficar vivendo o mesmo ciclo, mês após mês, repetindo histórias, repetindo padrões, repetindo dores. E é a própria lua que nos mostra a saída. Ela nunca permanece presa numa fase, né? Ela sempre continua, tá? Na vida contemporânea, eu acho que esse arquétipo é um dos mais necessários, porque a gente vive essa cultura profundamente solar, incentivada a produzir continuamente. Vivemos a época da luz artificial. Essa luz artificial, ela nos não é nem incentiva, né? Também permite e meio que estimula a crescer continuamente, a ser eficiente continuamente, produtiva, né? Como se a vida pudesse permanecer para sempre na lua cheia. Mas só que isso não existe na natureza, nem no corpo, na vida criativa, na criatividade, nem na aprendizagem. Existem aqueles dias em que nós avançamos e existem aqueles que a gente descansa. Existem alguns que a gente só precisa observar. E uma coisa importante, sempre lembre, a natureza não tem vergonha dos seus intervalos. Nada na natureza sente vergonha ou culpa por ter intervalos. As árvores descansam, os campos repousam, as marés recuam, a lua desaparece dos nossos olhos. A nossa exaustão hoje talvez não seja só resultado do excesso de trabalho, mas dessa tentativa de viver sem ciclos. Esse calendário vivo, esse encontro semanal aqui é muito para falar sobre isso. O arquétipo da lua, ele nos traz essa pergunta esquecida: em que fase da sua vida você está? E essa resposta que você vai encontrar não é para acelerar essa fase e nem para desacelerar, é para viver com coerência o momento presente.
deixar um convite, então, para as próximas 4 semanas. Não é desafio, não é uma tarefa, mas é uma prática de observação. Amanhã teremos a lua nova, dia 14 de julho. Durante uma lunação completa, reserve uns minutinhos por dia para olhar a lua quando ela estiver visível. Ela vai variar de horário em horário, dependendo da fase, tá? Você vai ter ela bem no começo do horizonte ali, no fim da tarde, ali 6, 7 horas. Agora nós estamos no inverno, então por aí, acho que um pouquinho mais tarde, tá? Mas a lua cheia você vai ver nesse momento, a lua nova vai ser lá nas 6 da manhã, 5, 6 da manhã, às vezes 4. Também depende do lugar onde você mora, isso, tá? Mas tente descobrir, né, em que horário está visível no seu céu. E as minguantes vão estar, as fases crescente e minguante, né? E os quartos vão estar em horários variados, alguns até durante o dia, tá? E aí depois pergunta, né? Vai observando durante essa alunação e pergunta o que está começando na tua vida, o que está crescendo na tua vida, o que chegou no ponto de maturidade, o que precisa ser encerrado ou alterado, né? Não precisa procurar uma relação direta de causa e efeito entre a fase da lua e o que você está vivendo. A proposta não é encontrar uma explicação mística para os acontecimentos, tá? Mas sim usar essa lua como um espelho simbólico, como uma bússola, um calendário bússola, que ajuda a perceber os ritmos internos e externos que muitas vezes passam despercebidos por nós. Eu acho que você vai descobrir alguma coisa muito preciosa, não sobre a lua, mas sobre você. A lua, queridas, atravessou toda a história da humanidade e continua atravessando. Iluminou caçadores, agricultores, navegadores, poetas, filósofos, crianças, anciãs. Continua atravessando as nossas noites exatamente como fazia milhares de anos e nos lembra que a mudança não é um defeito da vida, é a sua própria natureza. Lembrar que nenhuma fase permanece, nem a alegria, nem a tristeza, nem o sucesso, nem a dificuldade, tudo se transforma. A verdadeira sabedoria que a lua traz é não resista às mudanças, aprenda a caminhar com elas. No próximo episódio, nós vamos explorar uma das associações mais antigas e profundas da história simbólica da humanidade: a relação entre a lua, o princípio feminino, as grandes deusas, o sagrado feminino. Veremos como diferentes culturas encontraram na lua uma imagem para falar de fertilidade, da gestação, do cuidado e da transformação. Claro, sempre compreendendo essas imagens como símbolos que ultrapassam qualquer definição limitada de gênero, tá bem? Então, queridas, que você encontre beleza no ciclo que está vivendo hoje e até o nosso próximo encontro.